Capítulo 1. Qual é a grande ideia? Não é necessário agir extraordinariamente para alcançar resultados admiráveis. Warren Buffett. A vida moderna é um equívoco. E não estou falando sobre o maravilhoso progresso que fizemos nas ciências, nas tecnologias e nos negócios, que nos possibilitou uma alimentação melhor, além de nos manter mais jovens, prolongar nossa expectativa de vida, nos permitir superar doenças, viajar com mais facilidade e desfrutar de muito mais conforto do que as gerações anteriores. A maneira como organizamos nossa vida social e pessoal que é um equívoco. Em vez de trabalhar para viver, nós vivemos para trabalhar. Se fossemos mais autoconfiantes e seguíssemos uma filosofia adequada, poderíamos conquistar muito mais do que conseguimos agora, curtindo muito mais nossas tarefas, trabalhando muitas horas a menos e reservando grande parte de nossa energia para a família e a vida social. Seria uma mudança significativa em nossa experiência de vida, pois nesse aspecto o progresso não avançou. Nós costumávamos ter uma vida mais equilibrada e relaxada, com um estilo de vida mais descontraído, com mais tempo livre, comprometimento mais profundo com a família e com os amigos, uma sociedade mais fraterna e igualitária, com mais civilidade entre desconhecidos, menos estresse e menos depressão, menos dependência do álcool e das drogas, além de não sermos uma sociedade tão viciada em dinheiro e poder como agora. Atualmente, somos mais conscientes de nós mesmos e de nossa individualidade, mas muitos de nós estamos aterrorizados com essa nova liberdade. Nós nos preocupamos muito mais, buscando desesperadamente uma ilusão de segurança, que, apesar de nosso empenho frenético, afasta-se cada vez mais de nós. Hoje, a vida se divide apenas entre a pista rápida e a lenta. E as duas são muito menos agradáveis do que a ampla estrada do passado. Para muita gente, a pista lenta conduz à insegurança econômica, baixa remuneração, posição social inferior, ansiedade diante da possibilidade de perder o emprego e acesso bloqueado às delícias materiais desfrutadas por aqueles que seguem na pista rápida, que, aliás, não está livre de obstáculos. Para outras pessoas, a pista rápida representa uma mente obcecada por seguir em frente, comprometimento total com o trabalho à custa dos relacionamentos pessoais e um estilo de vida desenfreado no qual a carreira tem precedência sobre tudo mais. Portanto, a pista rápida também conduz à ansiedade e à pobreza, embora nesse caso a pobreza seja de tempo e amor e não de dinheiro. Caso essa análise sobre as vantagens materiais e as desvantagens pessoais da vida moderna tenha jogado sal na sua ferida, eu tenho boas notícias. Se aceitarmos que a vida moderna funciona em termos materiais, científicos e tecnológicos, mas prejudica nossa vida particular, posso anunciar que existe uma novidade fora dessa caixa. Refiro-me ao princípio 80-20, isto é, à observação de que cerca de 80% dos resultados alcançados derivam de 20%, ou menos, das causas. Mais adiante, vou explicar como o conceito funciona e dar novos exemplos. Por enquanto, deixe-me apenas dizer que, embora o princípio 80-20 tenha sido usado com sucesso nos negócios e na economia e esteja impulsionando o progresso no mundo moderno, essa ideia ainda não foi aplicada na mesma escala na vida dos indivíduos. Se já tivéssemos feito isso, já estaríamos aproveitando muito mais a vida, com menos trabalho e mais conquistas. Na verdade, a melhor maneira de realizar mais é fazer menos. Menos é mais quando nos concentramos nas poucas atividades realmente importantes, e em último lugar não está a nossa felicidade e a das pessoas que amamos. Explicarei nos capítulos 2 e 3 como e por que aplicar o princípio 80-20 pode provocar uma mudança fundamental em nossa abordagem diante da vida. Mas não devo me antecipar. Antes, deixe-me apresentar adequadamente a proporção 80-20, uma das descobertas mais alucinantes, de longo alcance e surpreendentes dos últimos 200 anos. Se pegarmos um grupo de 100 indivíduos e dividi-lo em duas equipes, uma com 80 e outra com 20 pessoas, espera-se que o grupo de 80 obtenha 4 vezes mais resultados. Caso a seleção seja aleatória, é provável que algo semelhante aconteça. Agora faça desse mundo excêntrico um lugar ainda mais esquisito e imagine que a equipe de 20 pessoas, além de alcançar mais resultados, obteve 4 vezes mais sucesso do que a outra.
Essa é exatamente a perspectiva errada. Nós esperamos que a equipe com 80 pessoas apresente 4 vezes mais resultados do que a com 20. Agora, naquele mundo excêntrico e assimétrico, imagine o reverso. De algum modo, as 20 pessoas obtiveram 4 vezes mais resultados do que a equipe com 80 indivíduos. Impossível? Improvável? Com certeza, esse mundo excêntrico, apesar de não ser totalmente impensável, deve ser bem raro. E o que acontece se um dia descobrirmos que, bem longe de ser incomum, esse estranho mundo é, de fato, típico, isto é, rotineiramente o mundo se divide entre as pouquíssimas causas bastante poderosas e a grande quantidade das que são totalmente desimportantes? Será que isso viraria de ponta-cabeça toda a nossa perspectiva de vida? É isso que acontece quando descobrimos o princípio 80-20. Percebemos que aqueles 20% de pessoas, forças naturais, fatores econômicos, ou quaisquer outras causas que possamos mensurar, conduzem tipicamente a 80% dos resultados, produtos ou efeitos. Fazendo a análise demográfica das cidades inglesas, percebi que as 53 maiores somam uma população de 25.793.036 indivíduos e que as demais têm um total de 6.539.772 habitantes. É uma relação 80-20 terrivelmente precisa. 20,2% das cidades têm 79,8% da população. 1 Vale a pena detalhar o cálculo. 53 das 263 cidades inglesas igual a 20,2%, 25.793.036 habitantes de uma população total de 32.332.808 é igual a 79,8%. O poder do princípio 80-20 reside no fato de que ele é contraintuitivo. Não é o que nós esperamos. Parece que somos programados, talvez por nossa cultura liberal ou por um senso inato de justiça, a esperar o quadro apresentado na figura 1, no qual as causas e os resultados são equilibrados e praticamente proporcionais. Em vez disso, o que ocorre é algo totalmente diferente, mais parecido com a figura 2. A seguir, estão outras ilustrações desse fenômeno. 5 pessoas sentam-se para jogar pôquer. É provável que uma delas, isto é, 20%, saia da mesa com pelo menos 80% das apostas. Em qualquer grande loja de varejo, 20% da equipe de vendas fechará mais de 80% do valor dos negócios. Estudos mostram consistentemente que 20% dos consumidores representam mais de 80% dos lucros em qualquer empresa. Por exemplo, o Royal Bank of Canada, com sede em Toronto, recentemente analisou o lucro oferecido por seus clientes. Ficaram atônitos ao descobrir que 17% dos clientes geravam 93% da rentabilidade. Menos de 20% das celebridades da mídia monopolizam mais de 80% dos holofotes e mais de 80% dos livros vendidos são de 20% dos autores. Mais de 80% das descobertas científicas são resultado do trabalho de menos de 20% dos cientistas. Em todas as épocas, são alguns poucos celebrados cientistas que fazem a vasta maioria das descobertas. As estatísticas criminais demonstram repetidamente que cerca de 20% dos ladrões são responsáveis por 80% da pilhagem. Quem leva a melhor no encontro expresso? A última moda para solteiros em Nova York e em Londres, embora não deva mais fazer sucesso quando você estiver lendo este livro, são os encontros expressos. Funciona assim: entre 20 e 40 pessoas são colocadas em uma sala. As mulheres ficam sentadas nas mesas, e os homens se movem entre as cadeiras. Cada dupla tem de 3 a 5 minutos para conversar antes que o homem siga para a próxima mulher. Todos são identificados apenas por um número em um crachá, e você anota o número da pessoa com quem gostaria de ter um encontro para valer. No final, os organizadores recolhem essas anotações e fazem a combinação dos pares que gostaram um do outro. No dia seguinte, enviam por e-mail os nomes e os detalhes de contato. Um organizador desses eventos nos Estados Unidos confirmou que a maioria dos encontros ocorre para relativamente poucos dos participantes. Pelo menos 75% do interesse se volta para cerca de 25% das pessoas, ele revela.
Naturalmente, a tendência é que sejam as mais atraentes, mas também é verdade que quase a metade dos rapazes que se sai bem já esteve antes em encontros expressos e, portanto, eles ficam mais confiantes ao participar. Parece que, para conseguir um bom número de combinações, é uma boa ideia participar de pelo menos 2 eventos antes. Observe que a proporção 80-20 é apenas a generalização de uma relação muito desproporcional entre causas e resultados. Os números não têm necessariamente que somar 100. Em alguns casos, 70% das causas podem levar a 30% dos resultados. Outros exemplos, porém, podem mostrar uma relação 70-20. 20% das causas produzem 70% dos resultados. Ou a proporção pode ser 80-10 ou 90-10 ou 99-1. Frequentemente, encontramos situações ainda mais exageradas dessa relação 80-20, em que até mesmo 1% ou menos das pessoas ou das causas conduzem a 80% dos efeitos. A seguir, ilustramos alguns casos bem desproporcionais. Betfair, a maior bolsa de apostas do mundo, onde as pessoas jogam umas contra as outras, afirma que 90% do dinheiro apostado tem origem em 10% dos clientes. Em 1985, na Indonésia, os habitantes chineses representavam menos de 3% da população, mas possuíam 70% da riqueza. 2 De modo semelhante, os chineses eram apenas um terço da população da Malásia, embora tivessem 95% de sua fortuna. 3 Nas Ilhas Maurício, as famílias francesas constituíam somente 5% da população, mas desfrutavam de 90% do patrimônio financeiro. Das 6.700 línguas existentes, 100, os primeiros 1,5%, são faladas por 90% das pessoas no mundo. Em um famoso experimento, o psicólogo Stanley Milgram selecionou aleatoriamente 160 cidadãos da cidade de Omaha, no estado de Nebraska, Estados Unidos, e pediu a eles que enviassem um pacote a um corretor de ações em Boston, mas não de maneira direta. Tinham que enviar o pacote a alguém que conhecessem pessoalmente, que mandaria a encomenda a outra pessoa que julgassem conhecer alguém mais próximo do corretor, e assim por diante. A maioria dos pacotes chegou ao corretor passando por 6 pessoas, levando a ideia dos 6 graus de separação. Mas, para nós, o ponto é outro. Mais da metade dos pacotes que chegou ao corretor foi enviada por apenas 3 pessoas muito bem relacionadas em Boston. Na obtenção do resultado desejado, esses 3 indivíduos são muito mais importantes do que qualquer outro bostoniano. 4 As epidemias são causadas por um pequeno número de casos que, então, têm um efeito desproporcionalmente maior. Por exemplo, em um surto de gonorreia em Colorado Springs, a vizinhança que representava apenas 6% da população da cidade foi responsável por 50% dos casos. Uma investigação revelou que 168 pessoas, que se encontravam em 6 bares, causaram a epidemia toda. Sendo assim, menos de 1% da população de Colorado Springs foi responsável por 100% da doença. 5 Os norte-americanos são menos de 5% da população mundial e, no entanto, consomem 50% da cocaína. Muito mais de 80% da riqueza gerada por novos negócios deriva de menos de 20% das pessoas que iniciaram os empreendimentos. Provavelmente, somente 1% dos novos negócios dos últimos 30 anos, incluindo a Microsoft, que vale mais de 200 bilhões de dólares, gerou mais de 80% do dinheiro de todas essas iniciativas. Da mesma forma, 1% dos empreendedores, notoriamente Bill Gates, que vale mais de 30 bilhões de dólares, fez mais de 80% de todo o dinheiro gerado por esses novos negócios. Os arquivos históricos revelam que os espiões políticos sabiam da existência de milhares de revolucionários profissionais na Europa entre 1847 e 1917. No entanto, somente um deles, Vladimir Ilitch Ulyanov, que se autodenominava Lenin, foi capaz de causar uma revolução duradoura. Portanto, um revolucionário entre mais de 0,03% de revolucionários, precipitou 100% das revoluções bem-sucedidas naquele período. Embora seja um exemplo extremo, a história está repleta desses casos em que uma ínfima minoria muda o curso da realidade. Tenha certeza,
porém, de que os 20% ou menos das pessoas que geram 80% ou mais dos resultados, sejam bons ou maus, não são selecionadas aleatoriamente. Elas não são típicas. São interessantes porque produzem resultados pelo menos 10 ou 20 vezes maiores do que aqueles gerados pelos outros. Contudo, apesar da alta performance, não são 10 ou 20 vezes mais inteligentes do que os outros. São os métodos e os recursos utilizados que tornam essas pessoas significativamente mais poderosas do que as demais. 80-20 em tudo na vida. O princípio 80-20 não se aplica apenas a grupos de pessoas e a seus comportamentos, mas praticamente a todos os aspectos da vida. Sempre existe uma pequena minoria de forças muito poderosas e uma grande quantidade daquelas que não são importantes. Por exemplo, 20% dos países, abrangendo bem menos do que 20% da população mundial, consomem 70% da energia, 75% dos metais e 85% da madeira. Bem menos do que 20% da superfície da Terra produz 80% de sua riqueza mineral. Menos de 20% das espécies causam mais de 80% da degradação ecológica. Estima-se que apenas uma espécie entre os 30 milhões existentes na Terra, isto é, 0,0000003%, causa 40% dos danos ambientais. Não há prêmio para quem adivinhar qual é essa espécie. Uma pequena proporção de meteoritos que cai sobre a Terra produz 80% dos estragos. Bem menos do que 20% das guerras provocam mais de 80% das vítimas. No Alasca, a esmagadora maioria dos bebês focas morre jovem. 80% dos sobreviventes são provenientes de 20% das mães. Em qualquer lugar em que você estiver, menos de 20% das nuvens vai produzir mais de 80% da chuva. Menos de 20% de todas as músicas já gravadas são tocadas durante 80% do tempo. Se você for a um concerto, seja de rock ou de música clássica, as obras antigas e mais familiares, que significam uma pequena proporção do repertório disponível, serão executadas repetidamente. Menos de 20% dos tesouros dos acervos dos museus de arte são expostos mais de 80% do tempo. Entre os investimentos de um bem-sucedido sócio capitalista, 5% geram 55% dos lucros, 10% produzem 73% e 15% são 82% da rentabilidade. Menos de 20% das invenções causam mais de 80% dos impactos tecnológicos em nossas vidas. No século XX, a energia nuclear e o computador tiveram provavelmente mais influência do que centenas de milhares de outras invenções e tecnologias. Mais de 80% da comida vem de menos de 20% da terra. Além disso, os frutos geralmente representam bem menos do que 20% da massa ou do peso de uma árvore ou de uma videira. E a carne é a síntese de uma enorme quantidade de grãos ou grama digerida. As bebidas são outra demonstração extrema do princípio 80-20. O que torna a Coca-Cola tão mais valiosa do que qualquer outro refrigerante do planeta? A fórmula sagrada, que combina pequenas quantidades de xarope concentrado a um enorme volume de água que faz da Coca-Cola. E o que faz com que uma cerveja tenha uma marca diferenciada das demais? Minúsculas porções de lúpulo e outros aromas. Na verdade, todo o processo da vida, desde a bolota até o carvalho gigante, do grão de trigo à região produtora de pães, é a expressão perfeita do princípio 80-20, levado à máxima extensão. Causas diminutas, resultados maciços. Por fim, a evolução apresenta um exemplo deslumbrante de seletividade. O biólogo Richard Dawkins estima que 1% das espécies que já viveram sobre a Terra constituem os 100% que vivem atualmente no planeta. O princípio 80-20 opera em todas as dimensões da vida. É surpreendente e fantástico. E não é o que esperávamos, existe um enorme desequilíbrio entre as causas e os resultados. Muitas pessoas acreditam que o princípio 80-20, por dar ênfase aos 20% mais eficientes, seja inerentemente elitista. Mas estão erradas. É uma falácia o argumento de que exista alguma restrição quanto a quem aplica o princípio ou que essa é uma soma que dá zero. Não é verdade que,
se eu tiro o benefício do conceito, alguém vai sair perdendo. Fazer objeção à ideia porque é elitista é uma perspectiva equivocada. O progresso é desejável e ajuda a todos. A perfeição e a equidade são igualmente impossíveis, em minha opinião, ambas são indesejáveis. O princípio 80-20 não é mais elitista do que, por exemplo, o dinheiro, a propriedade privada ou as vacinas contra as doenças. Recusar-se a usar qualquer um desses recursos porque são elitistas é uma tolice. Todos eles são ferramentas para melhorar a vida das pessoas. Qualquer um pode utilizar o conceito 80-20 para melhorar sua vida. A aplicação diária do princípio tem o objetivo de reduzir os esforços e as preocupações, e aumentar os resultados e a felicidade. Nós usamos o princípio 80-20 para seguir em frente como um grão do universo, produzindo resultados melhores com mais facilidade. Ao agir assim, outras pessoas também se beneficiam. O que aconteceria se todo mundo aplicasse o pensamento 80-20 para viver? A vida seria melhor para todo mundo. Ainda existiriam os 20% mais eficientes e os restantes 80% de tudo? Com certeza. Se não fosse assim, qualquer possibilidade de aprimoramento deixaria de existir. Quando atingirmos a utopia ou o nirvana, num mundo perfeito, o princípio 80-20 deixará de funcionar. Felizmente, isso não vai acontecer, sempre teremos algo para melhorar. Como eu percebi por experiência própria, e como centenas de milhares de pessoas também descobriram, a aplicação do princípio 80-20 pode ter uma influência enorme não apenas sobre a economia e a sociedade, mas também sobre nossas vidas. Esse conceito é capaz de nos tornar mais felizes, plenos e relaxados. Nós começamos a criar mais com menos.